Aqui, gente, ó. Tudo é histórico aqui. Essa parte toda, esses prédios, ó. Tudo conta a história que ela nos contou lá no museu, né? Então, tudo segue na mesma linha, gente. Tudo casa histórica. Cada casa dessa aqui tem uma história para contar. Casa de 1800. Uma estrutura mais linda que a outra, a arquitetura, né? Fala. Olha essa aqui, pessoal. Olha essa casa, que linda. Olha a porta, como era grande. Umas portas gigantes, ó. Todas elas sempre tem duas folhas, ó. Esse prédio também tem jeitão de ser bem antigo, gente. Ó. Olha, esse prédio aqui deve ter mais de 100 anos, gente. E olha o assoalho, dá pra ver um pedacinho aqui do Olha assoalho. aqui, ó, pelo piso aqui, ó, vocês já veem que ele é um prédio histórico, ó. Aqui do outro lado também tem um, ó, gente. Olha lá, ó. Lá na parte de cima, lá, ó, tudo em romanos. Eles pintam, conservam, mas pelas informações que a gente teve, não pode mudar nada na arquitetura da casa. Pode pintar, restaurar, mas tem que manter. E aqui nós vamos mostrando, ó. Olha esse prédio da esquina, que lindo. Ele está sendo restaurado, eu acho, pessoal. Está passando por uma restauração esse prédio, ó. Que lindo. E é enorme, pessoal. O tamanhão desse prédio. Essa construção gigante. Vocês estão vendo lá atrás? Lá atrás é a igreja, que é aquela que ela contou na história, que ela foi construída toda em pedra e tinha só um sino. Aquela ali é a igreja, pessoal. Então ela tinha só um sino, ó. Então é por isso que ela não era considerada igreja. Agora ela já é uma matriz, ó. Nós vamos lá mostrar para vocês. E ó, desse lado aqui, quanto prédio antigo. Muito prédio antigo, gente, ó. Olha aqui, ó, todos eles têm duas, a porta tem duas folhas, ó, com aquela parte vidro em cima. Pode ver que todas seguem o mesmo padrão. Aqui tem mais um prédio, ó. Aqui também é mais um, ó. Olha esse que lindo, pessoal. Com esse portão, ó. Olha só, todo trabalhado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, mostrar para vocês que as portas seguem do mesmo padrão, gente, ó. Duas folhas, porta larga, madeira maciça. Olha que lindo. Perfeição, né, pessoal? Ó, isso aqui tem os azulejinhos lá em cima, ó. E olha essa aqui, ó. Aí a gente vai vendo uma por uma e vai se apaixonando por cada uma delas. Porque cada uma é de um formato diferente. Olha essa aqui com esse janelão. Olha essa porta. Essa porta tem quase 200 anos, eu acho, gente. Olha isso. A fechadura. Olha o piso para vocês verem, ó.
As janelas. Olha lá, ó. Isso que provavelmente era alguma coisa imponente aqui, né, gente? Ó. A estrutura dele aqui. Olha só. E agora nós vamos mostrar para vocês, olha essa praça. Aqui é a Praça da República Rio-Grandense. A antiga Praça das Alegrias, pessoal, ó. Vou mostrar para vocês essa praça, mas eu acho que a igreja tá fechada. A igreja tá fechada, gente. Ah, pessoal, a igreja tá fechada, a gente não vai conseguir mostrar. Perguntei pro pessoal e eles falaram com a gente que só abre durante a tarde quando tem missa. Então a gente não vai conseguir mostrar ela por dentro para vocês. Vamos ficar devendo a igreja, gente, mas vamos lá no Museu Farroupilha, então. Ah, gente, vamos ficar devendo para vocês mostrar a igreja, que como o Emerson falou, a gente teve informação e ela tá fechada. Então hoje nós vamos ficar devendo a igreja para vocês. Vai ficar para uma próxima, né? Com certeza a gente vai querer voltar aqui. Aí na próxima a gente mostra. Agora vamos rumo ao Museu Farroupilha, que eu tô ansiosíssima para conhecer esse museu, pessoal. Tenho certeza que vocês vão curtir tanto quanto eu. Bora lá! Ó, gente, aqui é a Câmara Municipal de Vereadores, ó. E é num prédio antigo, ó. Olha que legal. É que na maioria dos prédios aqui são todos prédios antigos mesmo, né? Então nós estamos na General Bento Gonçalves. Então vocês vão vir aqui e já vão saber, né? Aonde ir, onde fica os museus. Olha aquele prédio lá, ó. Que lindo, pessoal. Aqui, ó. Aqui é o Conselho Tutelar. Ali tem a associação, ó, dos artesãos da cidade. É muito prédio antigo, muita casa linda, muita coisa para mostrar para vocês. Então, a gente fica meio... Eu fico, né, gente? Porque eu gosto muito de história. Então, eu fico bem entusiasmada com tudo. Porque a gente está na parte histórica da cidade, né? Então, eu fico muito entusiasmada vendo todas essas casas aqui, ó, as ruas, ó. Vocês conseguem ver. Combinha, pessoal, ó. E aqui tem uma... Tá com jeito de ter uma combinha aqui, não dá para ver bem o que que ela é. Aqui a rua, ó. Aqui a rua estreita, gente, ó, que eu mostrei para vocês em foto. Ó, nós vamos lá no museu. Esse museu tem muita história, gente. Porque esse museu, ele tem, dizem, tem tudo lá dentro. Então nós vamos descobrir junto. Aqui também, num prédio antigo, ó, é a Delegacia Civil, Delegacia da Polícia, né? Ó. Muito prédio antigo, claro que todos estão ocupados, né? Mas todos esses prédios são tombados. Como patrimônio histórico, ó. E aqui nós estamos chegando, ó, gente. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Restauração da casa de Giuseppe Garibaldi, gente. Então a gente vai. Olha que lindo. E essa aqui é a casa. Essa casinha que vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui, ó. É a casa da Anita Garibaldi e do Giuseppe Garibaldi, gente. A casa onde eles moraram. E aqui o Memorial Farroupilha.
que nós estamos indo lá. Chegando já. Alguns momentos depois. Chegamos, gente. Agora a gente está no Museu Farroupilha. Qual o teu nome? Meu nome é Diogo, estagiário novo do museu. Esse é o Diogo, ele que vai nos mostrar tudo sobre o museu, gente. Pode assinando o livrinho de visitas. Claro. Uhum. Por aqui, a gente tem um quadro de Lanceiro Negro Sentinela, que é um lanceiro negro sentinela que ficava no topo das coxilhas, assim, avistando as tropas inimigas chegarem. Esse quadro foi pintado por José Arquinha, é um quadro de 2012, mas a moldura dele é bem antiga. Que lindo. Por aqui a gente tem um passaporte, contém todos os dados das pessoas, porque precisava desse passaporte para entrar aqui no Rio Grande do Sul, pois o Rio Grande do Sul era considerado meio que um país. Aqui a gente tem fotografias que retratam Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Aqui a gente tem um documento do Ministério da Guerra, que aqui nesse documento se passava o que estava acontecendo na guerra, os acontecimentos. Aqui a gente tem um prato estampado com lenço Farroupilha, e aqui a gente tem uma carta de Garibaldi, que Garibaldi escreveu para Bento Gonçalves. Ela está em italiano. Aqui a gente tem os 2 punhais das tropas de lanceiros negros. Aqui a gente tem um facão do Joaquim Teixeira Nunes, que é mais conhecido popularmente como Gavião. Ele foi um dos maiores heróis da Revolução, ele era abolicionista e chefe dos lanceiros negros. Joaquim Teixeira Nunes morreu em novembro de 1844 para defender o batalhão de lanceiros negros. Aqui a gente tem o facão de John Briggs, e aqui é um quadro de Bento Gonçalves com as 5 condecorações pintado por Guilherme Beltrán. Esse quadro contém uma técnica ilusionista, e caso você mexa para um lado, ele te segue com os olhos. A mesma técnica que Leonardo da Vinci usou para pintar a Mona Lisa. Aqui a gente tem uma fotografia de Bento e Garibaldi, dragonas militares. Qual é o nome? Dragonas? Dragonas militares, que eram utilizadas nos ombros. Ah, esse aqui é os que vai no ombro. Isso. Aqui a gente tem uma plasta-munhecas, que era um instrumento de torturas que apertavam os dedos, e assim apertando os dedos, eles extraíam as verdades. Soldados. Aqui a gente tem um quadro com um brasão da República Rio-Grandense. Aqui a gente tem um telescópio, que era utilizado para avistar de longas distâncias. Uma guampa polvoreira, que era utilizada para guardar pólvora. E ali a gente tem baús ou canastras, e utilizam um esquema de 3 chaves. As 3 chaves ficavam com pessoas, capitães e pessoas importantes, e somente as 3 pessoas juntas, assim eram abertos os baús. Aqui tem outro, ó. Olha que interessante, gente. E isso é madeira maciça, né? Isso. Olha o tamanho dessa chave. Aqui tem uma chave, gente, ó. Essa chave é até original. Olha só essa chave, o tamanho dela. Aqui a gente tem um quadro de Bento Gonçalves, que retrata Bento liderando uma de suas batalhas. Aqui a gente tem uma guaiaca masculina, que ela é dos anos 1840, e são bordadas as flores do amor perfeito, que simboliza a firmeza e a doçura de um soldado. Ela foi confeccionada por Bernardina e dada ao capitão Farrapo Machadinho. Ali a gente tem outro modelo de dragonas militares. Esse modelo aqui é porque era para uma pessoa mais importante. Por isso que tinha. Ah, tá. Então, quando elas tinham essas fitas, não sei como chama, a amarela ou outra cor, é porque era uma patente maior. Sim, era uma patente maior.
Aqui a gente tem um relógio de bolso, uma carteira de couro utilizada por Bento Gonçalves. Olha isso, gente. O relógio de bolso do Bento Gonçalves, pessoal. Essa carteira. Essa carteira de Bento Gonçalves. Que linda. Ali a gente tem abotoaduras, uma tigela comemorativa, um carimbo. Olha o carimbo, pessoal. Uma faixa, que era utilizada pelos lanceiros nos ombros ou na cabeça. E aqui a gente tem uma alfange de Toledo. Uma o quê? Alfange de Toledo. Alfange de Toledo. Ela é uma alfange de confecção espanhola e ela é dos anos 1720. Gente, de 1700. Olha só que lindo. Aqui a gente tem as moedas de diferentes épocas, são variadas. Olha o tamanho dessas moedas. Elas eram trazidas de outros países, pois aqui no Rio Grande do Sul eles não tinham materiais para fazer as moedas, então eles só carimbavam as moedas. Sim. Ali a gente tem um jornal, O Povo, e aqui a gente tem uma litografia. Aqui, Mais moedas. Que barato. E aqui a gente tem o quadro A Fuga de Anitta Cavalo. É uma obra do artista plástico carioca Davi Parreiras, em setembro de 1840. Anitta e seu filho Menotti, de 12 dias, foram atacados em São Luís das Mostardas pelas tropas do imperial Chico Morim. E para salvar a sua vida e a vida do seu filho, Anitta teve que fugir a cavalo. Aí ela estava com filho. Estava com filho, ele tinha só 12 dias. Nossa. Ela só saiu a cavalo com as roupas de casa mesmo, e saiu com o filho a cavalo. Aqui a gente tem o busto de Bento Gonçalves, Pirachini escrito com Y por causa dos tupis guaranis. Aqui o brasão da República Rio-Grandense, feito em madeira. Maravilhoso. E aqui é a bandeira de Piperi. Essa bandeira era hasteada após os farrapos vencerem as batalhas. Ela foi criada em 1876 por Bernardo Pires da Roça e Mariano de Matos. O verde, o vermelho e o amarelo simbolizavam o Brasil divididos pelo sangue do Rio Grande do Sul. E a última vez que ela foi hasteada foi em 1842 em Peperi, Cachoeira do Sul. Essa bandeira é original? É original, tem rasgos e vestígios de sangue ainda, no amarelo dá para perceber. Ali. Olha aqui, gente. Essa bandeira é a bandeira original, pessoal. Ela tem até vestígio de sangue, ó. Que coisa impressionante. E esse aqui é o lenço farroupilha. A bandeira do Rio Grande do Sul era assim, não tinha o brasão nessa época, então através do lenço que passou a dar o brasão para a bandeira. Aqui no lenço a gente tem vários símbolos maçônicos, como o ramo de acácia, as flores do amor perfeito que simbolizam a firmeza e doçura de um soldado. Os dois gorros são chamados de gorro barrefrígio, que simbolizavam a liberdade. E aqui, ao lado, a gente tem a data das batalhas e é onde elas aconteceram. No brasão da bandeira hoje tem tudo isso. Isso, tem. Tem tudo. Pode passar aí. E a maçonaria era bem presente na época. Por isso, os símbolos maçônicos. Aqui, pessoal, ó. Cada cantinho tem, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vocês vão dando pausa aí no vídeo e vão vendo, ó. Cada cantinho da bandeira, ela tem uma data e um nome, acho que é cidade. Ó, que interessante. Aqui a gente tem alguns quadros pintados pela artista plástica Edilia, que são aquarelas em preto e branco.
e que retrata um pouco das histórias das pessoas importantes. Aqui a gente tem João Manuel Lima e Silva, que foi o primeiro general das Forças Farroupilhas. Ele foi morto aos 35 anos em São Borja e ele era tio do Duque de Caxias, que era um líder imperial. Aqui é Antônio de Souza Neto. Neto tinha 29 anos quando, dia 11 de setembro de 1836, proclamou a República Rio-Grandense. E ele morreu em Corrientes, na Argentina, vítima de gangrena durante a Guerra do Paraguai. E esse quadro é o quadro de Bento Gonçalves, uma obra de 1915, pintada por Antônio Parreiras, que retrata Bento preso em um navio imperial sendo levado preso em São Marcelo, na Bahia. Então, enquanto estava rolando a eleição aqui, ele estava nesse navio imperial. Por isso que ele não assumiu quando... Ele não assumiu o posto no dia. Não tomou posse no dia. E aqui a gente tem outra aquarela de Anita Garibaldi. Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida popularmente como Anita Garibaldi, nasceu em Laguna, em Santa Catarina, em 1821. Aos 14 anos se casou com Manuel Duarte Aguiar, que era um general, e não contente com o casamento, ela, aos 18 anos, conheceu o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, com quem viveu um amor extremamente fulminante. E Anita tem os filhos Menotti, Rosita, Teresita e Ricciotti. Anita morreu aos 28 anos, em 1849, na Itália, vítima de malária e está sepultada em Roma. Nossa! Aqui a gente tem Giuseppe Garibaldi, foi o capitão da Marinha Farroupilha, conhecido como herói de dois mundos. Garibaldi era um guerrilheiro que lutou na Itália, nos Estados Unidos, no Uruguai e no Brasil. Ele morreu aos 74 anos na Itália e está sepultado em Ilha de Capreira. E esse aqui é meio que um quadro que é em homenagem às pessoas que não foram lembradas na guerra. Sim. Aqui a gente tem alguns nomes. Uhum. Se sabe a data que eles nasceram, mas não se sabe a que eles morreram. As que eles morreram. Que legal. E aqui é a Sala dos Lanceiros Negros. E em novembro de 1844, cerca de um ano antes do fim da Guerra dos Farrapos, e com as negociações de paz já em andamento, os mais de 1.200 farrapos liderados pelo general Davi Canabarro foram cercados e completamente massacrados pelas tropas de Mourinho. Alguns historiadores defendem que o general Canabarro sabia do ataque e traiu os negros. Nossa. Ali a gente tem um quadro de André, que foi um soldado negro que acompanhou Garibaldi na Itália. E por Garibaldi, ele foi alforriado, foi alfabetizado. E ele morreu em 1849. Aqui é um instrumento que era utilizado para prender os escravos. Ele pesa cerca de 64 quilos, então era impossível levantar. Aqui a gente tem mais instrumentos que prendiam as mãos e as pernas. Isso é para prender os escravos? Isso, para prender os escravos. Meu Deus. Esse aqui prendia a mão e ali prendia a perna. Aqui a gente tem as pontas de lança utilizadas pelos lanceiros. E aqui a gente tem outra aquarela, em preto e branco, também pintada pela artista plástica Etilia, que retrata o Davi Canabarro. Aqui a Sala das Armas. Como as armas não tinham repetição, então tinha que atirar e novamente recarregar. Isso exigia um baita no trabalho para eles, então era mais comum utilizar espadas, punhais, adagas, lanças. Aqui a gente tem as espadas, os trabucos, eram as pistolas da época, mais espadas, as bolas de canhão de diferentes tamanhos e um balde para transportar elas. E as espadas pesavam cerca de 14 quilos de puro metal, pois o ferro era muito escasso na época. E caso quebrasse, eles reforjavam, de novo até mesmo em casa. E elas eram infeccionadas com fezes ou urinas, caso não matassem de um corte letal, matavam assim de infecção. Então eles passavam fezes ou urinas nas espadas
para poder... Vai ficar mais fácil para matar. Poder matar. No caso, se defender seria, né? Seria para uma defesa, para guerra, né? Aqui a gente tem as pistolas. Pistolas com 2 gatilhos, 2 canos. E tem uma que recarregava, tu abria e botava ali a bala. Ali a gente tem a gompa polvoreira, que é utilizada para guardar a pólvora, para utilizar os trapulhos das pistolas. Aqui um coldre, para guardar os coldres, para guardar as pistolas. Sim. As pontas de lança. Essas 3 são dos modelos farrapos. E essas 3 são dos modelos imperiais. Mas é daquela época? É daquela época. É daquele tempo. E ali é um mostruário que mostra como as lanças eram uma época. Essa aqui é dos modelos farrapos, que é uma demonstração, e da direita também uma demonstração das imperiais. E essa do meio é original mesmo, foi utilizada. Olha só, gente. Que perfeição. E ali a gente tem um busto de Bento Gonçalves, doado pelo bisneto dele, aqui no museu. Sim. E aqui a gente tem um busto de Giuseppe Garibaldi. E aqui essa peça é um oratório. Essa peça ela é feita em estilo barroco, feita de madeira de jacarandá, e retrata ali o santo São Joaquim e Santa Ana, que são os avós de Jesus, pais de Maria. E ali, à direita, tem a Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira aqui da cidade. E aqui um genuflexório, que era utilizado nas igrejas para as rezas, as missas. E aqui é uma capa de Padre Reinaldo Wisch, que é um padre bem conhecido aqui na cidade. E são bordadas as flores do amor perfeito na capa dele. E aqui ele é bem conhecido aqui na cidade, que tem até um bairro em nome dele. E outra curiosidade é que os santos estão sem mão, porque era bem comum na época, que era doada as mãos dos santos a quem mais ajudasse e apoiasse a igreja. Eles tiravam as mãos do santo. Isso, e davam para as pessoas que mais ajudassem e contribuíssem com a igreja. Que coisa mais linda, gente, isso aqui. Por aqui tem mais salas. Aqui é a sala da música. Aqui a gente tem um realejo, que é um instrumento de uma caixa de música gigante, tocada a manivela. E o rolo era a música que era sido lido com as agulhas. E normalmente ficava um escravo girando, tocando a manivela, e cada rolo desse eram 3 ou 2 músicas. Então era 3 ou 2 músicas por baile, né? E eram trocados os rolos por aqui nesse suporte. E aqui um toca-disco e uma vitrola. Olha que coisa mais maravilhosa isso aqui, gente. Meu Deus. Olha essa madeira. A vitrola. Eu só tinha visto na TV, eu não tinha visto uma ainda. Que perfeição. E ali, na esquerda, em cima, é uma gaita de colheres. Ela é chamada assim por causa que as teclas dela parecem com colheres. E ali na direita a gente tem uma gaita de 8 baixos. Aqui um violino. Aqui embaixo uma flauta doce, um clarinete, uma ocarina, que é um instrumento indígena, ferros de passar que eram aquecidos na brasa e máquinas de costura. Uma máquina de costura. Aqui a gente tem talheres, pratos, cuias, copos, chaleira. Tem uma luminária que era utilizada para iluminar a cozinha. Xícaras que eram trazidas da China e de Portugal. E colheres de cobre, que eles tinham uma superstição que colheres de cobre detectavam veneno. Então, em contato com o ácido, ficavam verdes ou azuladas.
E assim eles sabiam que tinha o veneno na xícara. Ali a gente tem um livro de orações da Dona Caetana, um porta-rosário, um camafeu, um quadro que mostra o formato dos cabelos de Ana Leopoldina, em formato de número 8. Ali noivinhos de enfeitar topos de bolo e bonecas que têm mais de 160 anos. Essas bonecas têm mais de 160 anos, gente. Meu Deus. Você vê, pessoal, vai aquela estreitar que nem Gugu ainda. Aqui tem os leques, que eram utilizados pelas mulheres na época, que eram utilizados para se abanarem ou até mesmo esconderem imperfeições do rosto, e de uma certa forma, que elas se abanassem, elas demonstravam interesse nos rapazes. Ali um porta-fumos, um chicote feminino e um pente espanhol utilizado por Dona Caetana, que era a esposa de Bento Gonçalves, e ele é feito de casco de tartaruga. Casca de tartaruga. Isso. Gente, olha que coisa mais linda isso aqui. Esse aqui é um sofá no estilo namoradeira, onde a noiva sentava de um lado, o noivo de outro, e um parente no meio, assim, evitando contato, até mesmo antes do casamento. Aqui é o selim, uma peça de montaria feminina, que era a mulher se sentava de lado, ao invés de sentar de frente, porque eles achavam meio que inapropriado, pois se a mulher sentasse de frente, assim perderiam a virgindade dela. Por isso que a mulher tinha que sentar de lado. Então eles prendiam um cavalo aqui e botavam o pé da mulher nessa sapatilha. Entendi. Tinha toda essa superstição, esse cuidado todo. Sim. Na época era bem normal isso aí. Aqui a gente tem baús, mais canastras, baús ou canastras, que esses são feitos de couro. Olha só, né, gente? É muito antigo, né? Olha só. Antigo. Olha aqui, gente, essa fechadura. Que coisa mais linda. Pra cá? Uhum. E essa é a sala do colecionismo. Essa é a sala que é tudo que se originou depois da guerra. Então ali a gente tem a Casa das Sete Mulheres, o Tempo e o Vento, o Hino Rio-Grandense, a estatueta do Laçador, a estatueta de Ieda Maria Vargas, que foi a primeira Miss do Universo, em 1963, um chapéu da Brigada Militar, biscuit de Giuseppe Garibaldi, a terra do túmulo de Giuseppe Garibaldi, biscuit de Giuseppe e Anita Garibaldi, que eram bem raros na época, pois os casais não podiam ser retratados juntos. É? Isso. Xícaras, um quadro de Anita Garibaldi, soldadinhos de chumbo. Aqui tem álbuns de figurinha. Esses álbuns aqui são dos pontos turísticos aqui da cidade, de pontos turísticos. Olha só, gente, muito antigo isso aqui. Que barato. Aqui tem pratos, medalhões. Isso tudo foi o que se originou da guerra. Tudo foi da guerra. Sim, é meio que em homenagem, sabe? Sim. Então a gente tem uma réplica do lenço farroupilha. Olha só, gente. Esse aqui é uma réplica do verdadeiro lenço farroupilha. É uma réplica. Que o gaúcho usa o vermelho por quê? Oi? Por que ele não usa esse lenço e usa o vermelho? Não sei explicar. Porque o certo não seria usar esse lenço? Pois é. Para a tradição seria, né? Sim. Eu digo. O lenço farroupilha original, acho que só existe 7 ou 8 no mundo. E tem um que está enterrado com o Bento Gonçalves lá em Rio Grande. Uhum. Aqui são medalhas, Isso. moedas, né? Medalhas. Sim. Olha só, gente. Moedas, medalhões. Isso aqui é moeda? É moeda. Olha E ali isso. são medalhões. Olha isso. Que coisa mais linda.
E aqui são publicações, catálogos. E aqui o lenço, gente. Isso aí. Esses aqui são baús, esses aqui utilizados pelas mulheres. As mulheres, nesses baús, só cabia um vestido, pois os vestidos eram muito grossos. Então elas tinham que transportar vários desses baús em cima de carroças. E ali são os porta-joias das mulheres, então elas botavam as joias delas. E ali é um jarro comemorativo que foi feito por crianças de uma escola pública. Mais baús utilizados pelas mulheres. E essa peça aqui era para guardar os discos e também as vitrolas. Guardava aí. É um porta-discos e porta-vitrolas. Olha só o tamanho do porta-disco. Por aqui. E ali a gente tem um fogão gaúcho. Ele parece com uma lareira, mas ele é realmente um fogão. Então eles penduravam em ganchos as panelas com comidas. E assim eles faziam fogo embaixo. Ali a gente tem um bombilho e uma cela de montaria, que eram utilizadas em cima do cavalo. Ali um quadro, que retrata Bento Gonçalves, uma pintura feita em carvão e foi pintada por um autor desconhecido. E aqui embaixo são hangares, que eram utilizados para transportar documentos e até mesmo objetos, e eram utilizados em cima de mulas e burros. É feito com o quê? Com couro? É couro. Couro. Aqui a gente tem Manuel Lucas de Oliveira, que foi um piratiniense que lutou na guerra. Ele é militar, político, e ele foi um ministro da guerra. Ah, ele foi o ministro da guerra. E aqui são os estribos, diferentes estribos variados. A gente tem estribos estampados com o brasão da República. É isso, gente. Estribos de bronze, aqui embaixo. E esse aqui era um estribo que tinha um suporte. Então, ou tu botava a lança ali, nesse suportezinho, ou tu botava até mesmo a bandeira. Ah, no próprio estribo já caminhava, já colocava ou um ou outro. Se fosse para a guerra, era lança. Se voltasse da guerra vitorioso, isso, era a bandeira. A bandeira. E esses aqui são estribos de prata. Como eu disse, a prata é muito escassa na época. Então, os portadores desses estribos, na época, eram extremamente ricos. Sim. E um mais lindo que o outro, né? Ah, sim. Perfeição. E aqui tem botões de maneio, que eram utilizados nos narizes de cavalo, e eram utilizados para derrubar o cavalo. Para quê? Se tu apertasse ali no nariz do cavalo, ele caía de dor. Ai, tadinho. Aqui a gente tem um dosador de remédios, as esporas, e esse aqui é uma ratoeira, que era utilizada nas caçadas ou até mesmo para pegar no pé dos soldados. Olha aqui, gente, uma ratoeira. Ali tem um fogareiro. Esse? Oi? Isso? Isso. É um fogareiro? Não, esse é uma espora. Ah, a gente tem fogareiro. Aqui é fogareiro, mais gente. Modelos de esporas. Olha o fogareiro. Tamanho. Aqui outros tipos de espora. Esporas bem antigas. Bem antiga, eu não quero. Aqui a gente tem um isqueiro, uma placa de carroça, que as carroças tinham placa, e uma carteira, que era utilizada para poder dirigir a carroça. Então era igual os carros de hoje em dia. Ah, tinha que ter a placa e tinha que ter carteira. Tinha que ter carteira, andar de carroça. Ali a gente tem outro modelo de isqueiro, uma balança de pesar papel. Que barato. Outro modelo de fogareiro, o jogo do osso, que era utilizado para os soldados jogarem para se descontrair. Era um jogo deles. E ali tem os marcadores de gado, que eram utilizados para assinalar o gado.
E esses aqui são desarreteadores em formato de meia-lua, que assim pegavam nos pés dos bois e assim derrubavam eles, ou até mesmo para tocar o gado. Para utilizar para tocar o gado. Aqui são os passadores de louro, que são uma peça de montaria, e os reinos. Isso é em prata. Isso é em prata. E os reinos. Então esse aí era de pessoa poderosa, Ah, sim. né? Sim, sim. Olha que lindo esse reino. E aqui são guampas. Essa guampa aqui, para tomar líquidos, se eles quisessem tomar água, então eles abriam no meio, tinha meio, uma abertura no meio, e eles desenroscavam e abriam. Ali a gente tem outro modelo de fogareiro, cambolas de aquecer água. E ali são lanternas. A da direita era utilizada para iluminar as carroças, e da esquerda era utilizada lanternas até mesmo para usar em casa. E aqui em cima, essa parte de cima, a gente encerra aqui a visita aqui. Sim. Caso vocês queiram ver lá embaixo, se vocês tiverem um tempinho para ver, pode ficar bem à vontade. Tá bom. E esse prédio foi construído em 1819 e o piso aqui de cima é completamente original. Então o piso é da época. Todo ele? E as janelas são portuguesas, por causa dos casais açorianos. Os 41 casais. Olha o piso, gente. O piso é original, ó. O assoalho. Esse aqui também é original. Isso, tudo. Tudo em cima original. Gente. E as janelas, aqui se passou a ser um quartel-general. Então as janelas são pontos estratégicos. Elas são em 360 para avistar de diferentes ângulos as tropas chegando. Ah, por isso que é cheio de janela, é isso? Cheio de janela. Que aí eles conseguiam, ficava um guarda em cada janela cuidando. Sim, isso mesmo. Que barato. Legal. Muita história. Aqui a gente tem uma máquina registradora, uma peça que veio de Ohio, nos Estados Unidos, em 1893. E foi usada aqui mesmo, em 1940, na Casa do Povo, que era uma loja de secos e molhados aqui da cidade. E ela contém teclas inteligentes, então caso apertasse a letra B, abria a gaveta B. E tem até mesmo a tecla fiada. Fiado? Isso, ali. Ali. Ai, que a tecla fiada, gente. Não funcionava direito, tal, né? Oi? Essa tecla aí não Ai, funcionava que, direito, gente. não. Queria comprar fiado. Não, né? Queria comprar fiado, apertava ali. Apertava ali. Não dá certo. E isso aqui era o caixa. Isso. Legal, né? Que lindo. E aqui são réplicas dos barcos de Garibaldi, duas maquetes feitas com madeiras de 200 anos, desculpa, e era madeira da época farroupilha, que representam os barcos de Garibaldi, Seival e Farroupilha. Lindo, hein? E aqui é uma roda de carreta, que é uma roda dos anos 1930, pesa cerca de 400 quilos, e as carretas como essas eram utilizadas para transportar materiais de construção e objetos, todo tipo de objeto. Inclusive essa foi utilizada na construção da Ponte do Costa, que era uma ponte de acesso aqui para a cidade. E Que bicho que puxava isso? era bois. É a raça franqueiro. Muitos bois, né? Porque imagina o tamanho dessa roda. 20 bois em média. Essa raça é específica para tração mesmo, não é um gado comercializado para carne, por exemplo. Eles são bois extremamente fortes, justamente para esse transporte. E por aqui, mais fácil. Isso.
no estilo namoradeira. Olha que coisa mais linda essa aqui, gente. Aqui um chapeleiro, que é um porta-chapéu do século XIX. Olha só. E aqui, Floresbelo Cândido de Farias, que foi o doador do prédio. Esse é o fundador do prédio. O doador do prédio. O doador. Ele que doou o prédio. Ele que doou o prédio. E aqui, um rádio, foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. E ele é de fabricação alemã. Ele sintonizava cerca de 100 países. Então, se chegar mais perto, dá para ver os paísinhos aqui. Olha isso, gente. Ó, vou tentar chegar ao máximo aqui. Olha os países aí, ó. Aqui a gente tem o relógio Capelinha, que é um relógio do século XIX. E aqui, na esquerda e na direita, são castiçais, que eram os porta-velas da época. Essas cadeiras. E esse quarto, ele é no modelo Luís XV e ele pertenceu ao Dorvalino Lessa, que foi o primeiro prefeito de Piratini. Ali a gente tem um harmônio, que é um instrumento de fabricação alemã também, é alemão, um instrumento alemão, que foi utilizado na igreja luterana, uma igreja bem conhecida aqui na cidade. Olha isso aqui, gente. Que lindeza. Olha aqui, 2 andares. Olha que lindo. Rico em detalhes, ó. Cheio de detalhes. E essa parte aqui em cima, outra curiosidade dessa parte, que é bem alta, da cama, era meio uma superstição que ele tinha, que caso essa parte fosse mais alta, o fantasma não puxasse do pé dele. Então, não tinha como puxar. Não tinha como puxar os pés dele. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Aquelas roupas dele? Isso. Olha aqui. Ah, ele foi um... Tá. Ó. Aqui é dele. Foi militar também. Ele foi um militar. E bem condecorado, né? Sim. Que coisa mais linda. E aqui é um robô feito pelo mecânico Neri Alves. Ele é totalmente feito de peças de Fusca. Ele foi feito por um mecânico. E chegou a se mexer, se movimentar ou nunca? Acho que nunca. As pessoas chegam aqui e falam, as pessoas que entendem de carro, que ele chegou a se movimentar. Mas eu não sei o certo. Sim. Mas acho que nunca chegou a se mexer. Será que ele chegou a se mexer? Eu acho que sim. Não digo caminhar, mas eu acho que mexer a cabeça ali por causa daquele, Sim, daquela sim, mangueira ali. Eu acho que a cabeça ele chegou a mexer, mas perna e braço talvez não. Mas eu acho que a cabeça sim. Que legal. E ali com o monstruário, agora para finalizar. Esse aqui é um monstruário que mostra como as paredes eram na época. Elas eram bem grossas. Olha isso, Por causa que os povoadores aqui de Piratini tinham medo de terremotos e catástrofes naturais. Olha a grossura dessa parede, gente. E ela é feita com pedra, barro, sangue e gordura de boi, que era o cimento da época. Pedra, barro, gordura animal e sangue de boi. Gordura animal e sangue de boi, gente. Olha a largura dessa parede. Ou seja, pode gritar socorro de um lado que o outro lado não vai te ouvir nunca. E o prédio inteiro o prédio inteiro é feito com essa parede. Olha isso. E caso... aqui você só cortou aí para poder fazer uma amostra. Sim. Só para fazer um mostruário. Olha isso, gente. E é pedra bruta, gente. Pedra bruta, ó. Impressionante. E com isso encerra a nossa visita. Perdão por algum erro. Não, que isso. Sou estagiário novo aqui no museu.
Foi um prazer fazer essa visita contigo, nos contar a história. E é isso aí, gente. Como nós falamos para vocês, que íamos mostrar a parte histórica da cidade. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós ficamos extremamente emocionados. A história é muito bonita, né, mozão? É uma história lindíssima da guerra que aconteceu aqui, dos escravos. É tudo, toda a história em si, da forma que foi contada, deixou a gente assim muito emocionado até, sabe? E a gente espera ter conseguido transmitir isso para vocês, que vocês também se emocionem com toda essa história, que gostem desse vídeo, que curtam, compartilhem com os amigos, com a família, deixa um comentário. Deixe seu like. Deixa o like, não esquecer. E é isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo aí, tá? Segue nós aí. Se inscreve no nosso canal. Olha o vídeo até o último dos pedaços dele. Isso aí. Do começo ao final, tá, gente? Ajuda a gente aí. E deixa eu falar para vocês, né, gente? A gente vai ter que dividir o vídeo em 2, tá? Eu sei que vocês não gostam muito quando a gente divide os vídeos, mas a gente vai ter que dividir os vídeos em 2, pessoal, porque ficou muito longo. Então, se eu fizer um vídeo de 1 hora por aí, eu acho que vai ficar meio enjoativo para vocês, porque a história é interessante. História linda. A história é muito interessante. Então, eu vou dividir essa história em 2 partes, tá, pessoal, para vocês. Para vocês acompanharem, conseguirem ver. Eu tentei mostrar os mínimos detalhes ali de tudo. Então, a gente espera realmente que vocês gostem. Esses vídeos são os últimos vídeos aqui da cidade de Piratini. Com isso, a gente está se despedindo da cidade. Estamos indo embora. Deixar aqui um agradecimento grandioso para todos da cidade. A gente foi super bem recebidos. Aqui no campo, então, nem se fala, né, gente? Tem o pessoal que trabalha aqui, tem o Bira, tem o Betão. Tem um outro senhorzinho que trabalha aqui também, que a gente não lembra o nome dele agora, mas trataram a gente muito bem, recepcionaram a gente muito bem, trataram a gente muito bem. Muito. Então a gente não tem, assim, só gratidão a cada um da cidade, vamos dizer assim, né? Cada um da cidade, e a gente quer que vocês se sintam abraçados e que vocês consigam captar a nossa gratidão a cada um de vocês. Pedir que vocês continuem nos acompanhando nos vídeos, mesmo não sendo aqui da cidade, sendo de outros lugares, né? Que vocês continuem nos acompanhando. E era isso, gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui, deixando um grande abraço para vocês, deixando um grande agradecimento para a cidade de Piratini, como a gente já falou. E é isso aí, gente. É isso aí, minha gente. Fica com Deus aí todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.